Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Começa agora o programa Entrevista Especial. E aqui você vai poder se aprofundar nos temas e assuntos que são destaque no noticiário e também entender melhor o que está acontecendo. Para isso, nós vamos contar com a participação de especialistas que, além de tudo, vão dar dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá, então? E olha só, uma pesquisa divulgada pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo mostra, olha só esse número, 99,7% das pessoas que têm problemas de coração não se cuidam de forma adequada. Olha aí que alerta importante. E elas não controlam principalmente os fatores de risco. Que perigo, hein? E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a cardiologista Nicole Queiroz. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la aqui no nosso programa para tratar de um assunto tão importante. Obrigada pelo espaço e é muito importante esse dado que você trouxe. Nós temos um país que tem mais doença cardiovascular, hipertensão principalmente, que não se cuida. A senhora tocou, acho que no ponto central, na ferida, né? Eu queria que você, como especialista, tem muita experiência nesse tipo de caso, ajudasse a gente a entender esse número, esse índice tão elevado, quase 100%. Qual é a origem desse problema? Qual a explicação para essa falta de cuidados? Então, é desde a época que não compreende o que é um fator de risco. Por exemplo, pressão alta, diabetes e colesterol, os três não dão sintomas. Se você não fizer regularmente seu check-up, você não vai encontrar. Então, desde a avaliação até o acesso, a gente sabe que temos uma dificuldade para passar com o especialista no Sistema Único de Saúde. Além do estilo de vida, que depois da pandemia, o pessoal parece que deu uma relaxada mesmo, né? Houve o aumento de sobrepeso e obesidade. Você acaba de tocar em outro ponto muito importante. Outro detalhe que chamou bastante atenção nessa pesquisa é que de cada 10 pessoas, 9 não sabem, como você acabou de falar, que a obesidade é um fator de risco. Exato. Esse é o grande problema que nós médicos estamos tentando combater nas redes sociais. A história de falar que é gordofobia está um pouquinho exagerado. Então, se você vai falar alguma coisa de obesidade, as pessoas já te interpretam mal, mas não. Doença reconhecida pelo Código Internacional de Doenças, o CIDES, é a obesidade. A gente não pode romantizar a obesidade. É claro que eu não quero que a pessoa fique infeliz com o corpo, mas não dá para aceitá-lo, não pela estética, porque isso não tem nada a ver, pelo coração. Mas que ponto importante que você acabou de tocar. E é uma questão mais do que estética, mais do que uma convenção social. É um risco para a saúde. Tem que ser, sim, enfatizado, é claro, com todos os cuidados, nada de restringir o acesso, mas tem que ser, sim, falado de que é um problema e que requer cuidados, né, doutora? Sim, precisamos entender que a nossa parte é fundamental. É claro que o check-up vai mudar, vai ser um divisor de águas, mas o check-up vai ver o que tem. Para que você não tenha, você precisa dormir bem, comer bem, fazer atividade física. Agora, você citou também outros dois pontos muito importantes: o acesso aos exames, no caso, a rede pública de saúde, e também a informação. Então, o combate a esse problema passa por questões sociais, acima de tudo? Questão política, né? Sobre política de saúde. Correto. Eu peço também que você explique para as pessoas que nos assistem quais são os grupos de risco, as pessoas que devem ficar mais atentas. Então vamos lá. Mulheres menopausadas, diabéticos, idosos. Pessoas que têm
parente próximo com morte prematura, pressão alta, derrame cerebral, que é o AVC, colesterol, diabetes. Quem está acima do peso, quem já tem outra doença pré-existente conhecida. Correto. E agora, sobre alguns hábitos, por exemplo, coisas simples que as pessoas fazem no dia a dia e às vezes não se dão conta. Ficar muito tempo sentado. Quem trabalha longas horas sentado, por exemplo, isso aumenta o risco de infarto? Teoricamente, não. A verdade é que eu quero lembrar que quem fica muito tempo sentado é uma pessoa estressada, é uma pessoa que não faz atividade física. Então, isso vai remeter mais ao acúmulo de gordura, né? Que eu não queimo, o que eu estou ingerindo, as calorias, e vai falar sobre sedentarismo. Correto. Então, na verdade, não é o ato, não é o hábito, mas tudo que envolve esse comportamento, né? Exato. A gente tem que ter um olhar um pouquinho mais apurado e enxergar um pouco além para poder compreender. E outro mito importante que eu queria também saber a sua avaliação e explicar para as pessoas que nos assistem é em relação ao frio. O frio também é um fator que pode aumentar o risco de problemas no coração? Sim, não é mito, é verdade. Nós sabemos que durante as baixas temperaturas aumenta de 20 a 30% a chance de infarto e derrame cerebral, o AVC. Nós temos um programa na Prefeitura de São Paulo onde se liga para no 56 e avisa se encontrar em alguém em situação de rua para que seja recolhido e aquecido. Quando você está numa temperatura mais fria, o coração tem que trabalhar mais. Se ele já tiver uma doença, uma arritmia, uma plaquinha, ele pode infartar. Pessoas que já têm a pressão alta, quando ele trabalha, o coração é igual motor. Se ele trabalha, a pressão aumenta no cano, no encanamento, que são as coronárias e veios vasos nossos. Isso pode dar um derrame cerebral. Para que o corpo te mantenha em temperatura em homeostase, que a gente fala, temperatura basal de 36 no meio do frio, a gente se contrai. Nisso, as nossas veias, nossas artérias também se contraem para não perder o calor, podendo levar a um infarto, um AVC, uma ruptura de placa. Correto. Você já fez aí alguns alertas, mas agora um passo à frente. Caso uma pessoa esteja passando mal, com queda de pressão, por exemplo. Outro mito, se é que a gente pode chamar assim, que é comum a gente ver as pessoas colocarem sal debaixo da língua. E essa prática é realmente eficiente? Ela é recomendada? Não, não, pelo amor de Deus. Quando uma pessoa está com a pressão baixa, o fluxo cerebral também fica baixo e ela fica sonolenta. A chance dela engasgar, dela aspirar o sal é muito maior. A gente não sabe por que essa crise de pressão baixa. O ideal é deitar a pessoa, deixar com as vestes mais frouxas e elevar as pernas dela. E chamar ajuda. Esse é o grande mérito de participar, de ter uma especialista como você conversando com a gente, né? Elucidar essas questões do dia a dia, até mitos, como eu falei, e você acaba desvendando. Por isso eu agradeço muitíssimo a sua participação e deixo espaço aí para você dar um recado para as pessoas que estão preocupadas aí em manter a boa saúde do coração. Por favor. Bom, se eu pudesse te dar, se eu fosse a sua cardiologista hoje, pudesse te dar uma dica, para que você faça atividade física, desde que você não tenha dor no peito, palpitação, que é a batedeira, falta de ar ou desmaio. Coma bem e não deixe de fazer o seu check-up. Check-up não é luxo, ele evita a morte prematura. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com a cardiologista Nicole Queiroz. Doutora, muito obrigado, grande prazer recebê-la em nosso programa. Eu que agradeço o espaço, excelente semana para todos. Grande abraço. Bom, aqui é sim, sempre especialistas renomados dando dicas importantes para você. O programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!